Bom dia, meu povo, bom dia. Hoje sim, né, nós vamos começar o capítulo 1 do livro de Tiago, né, um livro que eu gosto demais da conta, é um livro curtinho, como eu já disse, né, mas um livro que traz grandes instruções para o nosso dia a dia aí, né, para os orientações, especialmente para a nossa liderança, né, como um todo, tá? Então vamos começar aí com uma oração, porque hoje tem bastante coisinha aqui para a gente falar. E o capítulo 1 em especial é um dos capítulos que eu mais gosto. Então vamos lá. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é presente em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos porque a tua graça nos alcança a cada dia, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito sobre nós, por toda a proteção, por todo o livramento, Senhor, que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor esteja presente, ó Pai, nesse momento, esse momento de estudo, esse momento de entendimento, Senhor Jesus, da tua palavra, para melhor conduzirmos as nossas vidas, ó Pai, o nosso cotidiano, nosso dia a dia, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos orienta, ó Pai, nos preenche, Senhor Jesus, com todo o teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria, Senhor, para que possamos aguçar o discernimento dentro de nós, ó Pai, baseado, Senhor Jesus, na tua vontade, baseado nas tuas leis, baseado naquilo que agrada o teu coração, Senhor. Então fica aqui, Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, nos dê toda a tua orientação, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos lá. Bom dia, Uyara. Bom dia. Estava tentando ligar no computador aqui, não foi não. A Paula também, dentro do computador, não conseguiu. Então, vamos lá. Tiago 1, né? Tiago, ele é muito prático, né? O livro de Tiago, ele traz uma praticidade muito grande. No entanto, que assim, foi apenas um único versículo, ele se apresentando, né? Porque é uma carta, né? De Tiago, e ele se apresenta ali rapidinho, num único versículo, e já entra no assunto, né? Já entra no assunto, entre aspas, assim, polêmico, né? Ele já traz ali uma explicação toda específica, né? Para resolução de problemas, que é o que eu acredito que um líder mais enfrenta, né? Dentro da sua liderança. A capacidade de um líder de resolver problemas é que vai trazer a ele cada vez mais ascensão, né, naquilo que ele faz. Então, vamos aqui para a conclusão que o John Maxwell traz, né? Então, ele fala assim, ó, Tiago, em sua carta, demonstra preocupação com a perspectiva da vida prática, né? Depois da saudação, ele vai direto para a questão de como lidar com problemas, visto que a liderança depende, em grande parte, da resolução de conflitos. Então, este livro permanece relevante a qualquer líder até os dias de hoje. Ele nos ensina que devemos nos ocupar dos problemas com quatro perspectivas, né? Então, a primeira dela é a contemplação, né? A alegria. A gente vai encontrar isso dentro dos versículos 2 até o 4, que fala assim, ó, não podemos encontrar alegria em meio aos problemas, somente quando reconhecemos o seu propósito e resultado. Ou seja, eu me lembrei muito, né, de quando, logo que eu li essa conclusão, uma das coisas que eu sempre pergunto, né, para Deus, teve épocas que eu questionava Deus, teve épocas que eu fazia aquele questionamento bem assim, né? Mas por que, Senhor? Por que eu? Por que, né? Justo logo eu, né? Passando por isso, tal, isso, aquilo. E aí, depois de uma experiência, né, com Deus, vivendo já ao lado de Cristo, já conhecendo a Cristo, eu comecei a mudar, né, essa minha indagação a Deus. E não mais assim, ai, por quê? Poxa, justo eu, logo eu, né? Tantas pessoas no mundo, o Senhor vai me colocar logo eu
dentro desse problema, e aí eu já comecei a mudar a minha perspectiva, no sentido de assim, Senhor, o que o Senhor deseja que eu venha aprender com tudo isso? Né? Eu passei a aceitar, né? Sabe assim, o que alguns coaches, né? Alguns, sei lá, alguns profissionais aí dentro dessa área dizem, né? Que a gente tem que viver o processo, né? Que o casulo, é importante a gente viver ali dentro do casulo, né? Para depois a gente despertar. Então, hoje, a minha pergunta para Deus, né, o meu questionamento com Deus é, Senhor, me mostra. Eu não estou conseguindo enxergar, porque tem problemas que a gente passa e rápido a gente entende por que você está passando por aquilo. Tá, entendi, Senhor. Tá, entendi. É que o Senhor quer que eu ande por esse caminho, o Senhor quer que eu faça tal coisa, o Senhor quer me despertar por tal, né, tal lado da minha vida, o Senhor quer trabalhar algo, né, nesse sentido assim, assim, assado. Mas tem problemas que a gente passa que, de fato, assim, a gente às vezes demora para encontrar a solução, né? Demora para entender, demora para aceitar. E aí, com o tempo, né? É o tempo que vai te amadurecendo, coisas que você precisa abrir os olhos, estar atento, né? Tem problemas que precisa de um pouco mais de sensibilidade da nossa parte para, de fato, entender qual é o ponto que Deus quer trabalhar na nossa vida, né? O que Ele deseja que, de fato, a gente venha a aprender ou que a gente venha a aceitar, sabe assim? Aceita que dói menos, sabe? Então, assim, tem coisas que a gente vai precisar ser um pouco mais sensível, né, para entender. Por isso que é importante a gente sempre buscar sabedoria em Deus, porque às vezes a gente olha, né, de fora o problema dos outros. E às vezes eu paro para pensar assim, nossa, se essa pessoa tivesse conhecimento de Deus, ela nunca teria caído numa cilada dessa. Se ela soubesse de fato quem é Deus, o amor que Deus tem pela vida dela, ela cairia fácil, fácil, fácil dessa situação que ela não está enxergando que vai ser um grande problema na vida dela, né? Porque existem problemas que acontecem na nossa vida sem a gente querer, sem a gente, né, nem sequer esperar, mas existem também problemas que a gente se enfia dentro dele, né? Pela nossa conduta mesmo de vida, pelo nosso estilo de olhar, né, as coisas, e por não estar atento às ciladas do inimigo, né? Então, muitas vezes a gente cai naquele problema. Esses dias aí atrás mesmo, uma conhecida minha, né, uma conhecida não, uma amiga, me procurou porque ela estava passando por um problema, né? Ela está enfrentando um problema ali na vida dela. E ela me procurou para contar sobre esse problema e para pedir um aconselhamento, né? Olhando assim já de fora, né, eu fiz uma única pergunta para ela. E aí quando ela me respondeu essa pergunta, eu resumi mais ou menos assim, ó, cai fora que é macumba, sabe assim? Cai fora! E ainda aconselhei ela, que né, no final, ela me, ai, o que eu faço? Eu falei, não vou te falar o que você deve fazer, nunca, de forma alguma. Mas eu quero te dizer a luz da Bíblia. Procure orientação na palavra do Senhor. Mas a única coisa que eu quero te dizer é assim, ó. Se você já está me procurando, aflita, nervosa, e assim, o que eu faço? Cai fora. As coisas de Deus, aquilo que é de Deus, não traz confusão. Não traz, assim, essa dúvida. Ai, meu Deus, será? Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu sempre coloquei isso na minha mente, assim, ó. Desde quando eu me converti, uma das coisas que eu mais prezo hoje é assim. Bom, estou numa determinada situação. Se me bater muita dúvida no sentido assim, ah, será que a minha atitude está sendo correta? Se deu dúvida, certo eu não estou. E só existem dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Não existe um meio termo. Né? Para Deus não existe um meio termo. Então, se já bateu aquela dúvida no sentido assim, será que eu estou certa? Será que a minha atitude foi correta? Porque aquilo que é de Deus, você tem certeza. Você vai, você age, você faz, você fala, sei lá, você faz acontecer com uma certeza, sabe? Porque você sabe que você está seguindo dentro dos princípios que Deus gostaria que você seguisse. Agora, quando começa assim, ó, te bater uma certa, ai, será que eu respondi certo para a pessoa? Ou será que aquilo, sei lá, aquela atitude minha foi correta? Ah, pode parar e ver que em alguma coisa você deixou a desejar.
porque te bateu dúvida. E as coisas de Deus não é para te bater dúvida. O que é de Deus, o que vem do Senhor é certeiro. Sabe? Você tem uma fé tão grande, a tua convicção é tão grande de que você está fazendo a coisa certa, pelo fato da intimidade que você tem com Deus, do fato da intimidade que você desenvolveu em Deus, que você é muito certeira. Então, uma das coisas que eu falei para ela foi isso, ó. Primeira coisa, o fato de você já vir me procurar, perguntando, ai, o que que eu faço? Já está em dúvida. Porque se fosse correto, né? Se essa sua atitude, essa coisa que você deseja fazer, se ela fosse correta, você não estaria me procurando. Então cai fora, sabe? E aí quando eu fiz essa pergunta para ela me respondeu, falei, cai fora, ó, assim, ó, com toda a certeza do mundo, cai fora. Né? E aí a gente foi analisando outros pontos e tal, eu procurei trazer para ela, vamos analisar situações. E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? E aquele outro? E aquele outro? Analisou de 3 a 5 situações, né? Que poderia vir a ocorrer com você e ela não foi satisfatória? Vai insistir nesse erro para quê, meu Deus? Para quê? Sabe? Então, assim, é muito importante, né, a gente buscar sabedoria em Deus, buscar saber o que é a verdade de Deus, né? Quais são as promessas de Deus para nós, o que Deus deseja para nós como filhos dele, sabe? Isso é muito importante, principalmente nas tomadas de decisões. Isso aqui, Fê, como a gente está lendo, né, a liderança não é só em todos os sentidos, né, até liderar a nossa vida, como a gente vem falando, você trazendo aqui agora essa fala, é muito importante a gente ter realmente esse diálogo interno, eu e Deus. Isso aqui está me fazendo bem ou não? E aí eu trago aqui, me veio aqui a minha lembrança agora, meus relacionamentos amorosos. Quando eu sinto ali aflição, será que essa pessoa está me traindo ou não está? Eu estou desconfiada, eu estou aquela insegurança, não me faz bem. Então, eu trago muito assim para mim. Eu preciso de alguém que venha completar a minha felicidade. Se for para me agoniar, botar minha pressão para subir, porque eu fico ali ansiosa. Se é para eu ficar olhando o celular dele, futucando, não serve, Senhor, não serve. Então, não é. Então, teve alguns relacionamentos que eu terminei que ele falou, hoje tem certeza? Eu falei, tenho, porque não está dando certo. Uma coisa é a carne te querendo, e outra coisa é a paz que eu não estou tendo. E aí eu preciso ter sabedoria para liderar essas emoções aqui. Então, foi bom até aqui, mas daqui para frente não está sendo bom, porque em outro lado eu estou tendo um conflito comigo devido à insegurança que eu estou tendo, porque a pessoa deixava, né? A insegurança. Então, até em relacionamento tem que ser muito claro isso aí, né? Será que esse rapaz mesmo realmente está me fazendo bem ou não? Então, eu sempre, na Mary Kay também, quando eu estava ali fechando a meta do carro, minha filha veio, aí eu dormi, o grupo tudo tranquilo. Quando eu acordei, tinha uma confusão no grupo, uma briga lá de duas consultoras, que eu, misericórdia, o que é isso aqui? Sabe que eu tô acordada assim, com a confusão, uma deformando a outra e tal. Aí logo eu tive que respirar para eu entender o que estava acontecendo, o porquê, né? Isso foi porque uma das consultoras tinha postado algo bem tarde, meu grupo era aberto, né? Só que aí, grupo a gente silencia, né? Que aí tá tudo certo. Mas por causa dessa postagem, a bichinha botou uma postagem lá achando que ia motivar as colegas, e uma outra se estressou. Mas aí eu entendi que aquilo ali não era de Deus, porque pelo que ela fez, não era para ter aquela confusão, aquele atrito, aquele xingamento, aquela defamação uma com a outra. E eu disse, meu Deus, me dá sabedoria, porque eu sei que isso aqui não é do Senhor. Isso aqui é o inimigo querendo se entrosar aqui na minha unidade para eu ficar ou do lado de um ou do lado da outra. E aí uma falar que eu estou protegendo a outra, me dá sabedoria, Senhor. E aí fui orar. Mas logo eu bati o olho e vi, isso aqui não é de Deus. E mais tudo isso é devido ao amadurecimento, né? Quando a gente tem o amadurecimento aí das coisas de Deus, a gente consegue olhar a situação e consegue enxergar rápido. Isso aqui não é de Deus. Então, se não é de Deus, eu tenho que saber me posicionar aqui agora, para que eu não aumente, né, a situação.
E aí foi desse jeito, era tanto que eu comecei a trancar o grupo. Quando eu ia dormir, eu fiquei tão assustada, eu fui bem na meta do carro, Fernanda. Pensa as provações, né, que aparecem. E aí, quando eu ia dormir, eu trancava o grupo e só abria o grupo quando eu acordava, porque aí dava tempo eu conduzir o grupo. Mas é isso aí. Quando a gente está estudando a palavra, a gente consegue enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus. Em todas as áreas. Tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu acho que assim, ó, até quando a gente vai falar sobre a autoliderança, né? Principalmente, acho que até principalmente nessa questão de relacionamento, sabe? Deus mostra, Deus mostra. Nunca foi oculto, né? Tem pessoas que falam assim, ai, me apaixonei, ai, porque eu não enxergava, porque eu estava apaixonada. De fato, a paixão, ela cega, né? Mas eu sempre digo assim, ó, somente para essa meninada, né? Eu tenho sobrinhas agora que tá começando nessa fase aí de namoro e tal, isso, aquilo, eu falo assim, menos ansiedade. Calma, vai com calma. Eu sei que principalmente adolescente, né, que tá descobrindo o primeiro amor, a primeira paixão e tal, isso, aquilo, vai com toda ansiedade, quer ver a pessoa todo dia. Calma. Procura desenvolver uma amizade primeiro. Antes de você querer dar o primeiro beijo, querer de fato começar algo, né, um relacionamento com essa pessoa, antes de qualquer coisa, desenvolva primeiro uma amizade. Porque através da amizade você vai conhecendo quem a pessoa é, né? Tá, você já começou a cultivar um sentimento por essa pessoa, mas ó, respira, calma, né? Acho que em todas as situações, a melhor coisa é respirar fundo, sabe? E tentar ter um olhar de fora. Peraí, de fato, tá, eu tô interessado nessa pessoa, mas deixa eu conhecer ela primeiro, né? Antes de eu permitir que a paixão seja aquela paixão avassaladora, deixa eu conhecer, né? E eu sempre digo assim, ó, uma das principais coisas que você deve avaliar numa outra pessoa, principalmente se a gente for falar de relacionamento, é como que essa pessoa que você está interessada trata a mãe. Trata, se for o caso de homem, né? Trata a mãe, trata as irmãs, trata os parentes mais próximos, trata as pessoas mais próximas. É com cordialidade, né? É com educação, é com respeito, né? É com parcialidade. Como é que é? Como é que é? Como que essa pessoa lida com as pessoas que estão ao redor dela? As pessoas mais próximas, as pessoas que mais íntimas, né? Porque tratar os amigos é uma coisa, né? De uma forma especial. Mas eu quero ver ali, ó, no convívio mesmo dele, com quem tem com quem ele de fato tem intimidade, né? No habitat dele natural. Como que é? Observa. Ninguém consegue pôr máscara por muito tempo. Especialmente com mãe, com pai, com irmãos, com pessoas que de fato a gente tem um relacionamento maior, né? Uma intimidade maior. Onde dentro da sua casa você não consegue vestir máscaras, né? Então, frequenta mais a casa dessa pessoa, observe mais essa pessoa na intimidade dela, né? Na intimidade, quando eu digo, é no relacionamento dela mesmo com os familiares. E observa, fica. E assim, ó, sabe, principalmente quando você perceber desvios de caráter. Sabe? Então, assim, vale a pena? Porque se a pessoa faz com a mãe, com o pai, com a irmã, ela vai fazer com você. Se a pessoa faz algo de ruim, né? Quando a pessoa ela demonstra desvios de caráter. Ai, peraí que minha bateria está acabando. Peraí. Deixa eu só carregar aqui, rapidinho. Ai, cadê? Bom dia, Antônia. Bom dia. Bom dia. Então, voltando, né? Se a pessoa ela tem condutas no qual você observa os desvios, né, de caráter da parte dela com quem é de sangue, cara, se a pessoa não ama de fato, né? Quem é de sangue, do próprio sangue dela, vai amar você. Né? Então é muito desafiador isso. Então, visto que liderança, né, depende em grande parte da resolução de conflitos,
Este livro, né, que é o livro de Tiago, ele permanece relevante a qualquer líder até os dias atuais. Ele nos ensina que devemos nos ocupar dos problemas com contemplação. Essa parte aqui eu já li, né? Então, ó, contemplação, né, que quer dizer aí a alegria, né? Então, de fato, nos alegrarmos, né? E ter esse olhar, ao invés de ter esse olhar assim, ó céus, ó vida, de questionamento no sentido assim, ai, por que eu? Por que eu? Graças a Deus, a verdade é mudar, né? Graças a Deus, por quê? Se a gente for encarar logo os primeiros versículos aqui, né? O 2 até o 4, que fala, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações, né? Então ele diz que a gente tem que ter essa alegria, tem que ter esse contentamento, né? Por estar passando por uma aflição. Então, a princípio, quem só lê esse versículo fala, opa, peraí, eu tenho que me alegrar, porque eu estou dentro de um problema. Sim, mas por quê? Ó, cadê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Quando eu entendi esse versículo, principalmente aqui, ó, que a perseverança deve ter ação completa, eu parei de ser aquela pessoa que começava diversas coisas e nunca terminava. Porque qualquer dificuldade que eu enfrentava no meu caminho, eu parava. Né? Uma das coisas, assim, eu nunca gostei muito de ler, tá? Sou bem sincera. Eu fui desenvolvendo esse hábito, eu fui desenvolvendo, né, o gosto pela leitura. Né? Então, no início, quando a gente começa a ler, a não ser que seja um assunto que muito, muito, muito te interessa, né, é gostoso. Mas a grande maioria dos livros que a gente pega para ler, o início não é muito legal, não é muito gostoso, né? Depois que o autor ele vai começando a entrar no assunto, que de fato, né, vai ficando legal, assim, gostoso, né? Gostosa a leitura, porque ele vai entrando de fato naquele assunto. Primeiro ele começa já, e eu sou daquele tipo assim, que quando eu começo a ler um livro, eu gosto de já começar já a ler pelo prefácio, né, do livro. Eu gosto de ler as dedicatórias daquele livro, eu gosto de ler assim, ó, de fato, do começo ao fim. Antigamente eu já até pulava. Antigamente, quando eu pegava um livro, eu pegava primeiro ali pelo índice e via exatamente onde que ele ia começar com o assunto que me interessava. Então, eu pulava a prefácio, eu pulava as dedicatórias, né? Eu já ia direto ao assunto. Muitas vezes eu pulava até a introdução do livro, né? Hoje não. Foi uma forma que eu procurei até desenvolver para ir melhorando esse meu gosto, né, pela leitura. E eu gosto de, inclusive, analisar. Tem livros que, assim, eu começo numa leitura, né, bem assim, corrida, faço aquela leitura meio que dinâmica, e depois eu volto nele, analisando desde o prefácio, né? Porque até eu gosto de analisar, porque eu penso assim, ó, dependendo de quem fez o prefácio e do que a pessoa escreveu ali no prefácio, já no prefácio, né, que é o início ali, que é alguém dizendo, né, alguém que lê o livro daquela pessoa e traz um algo ali para te dar uma luz do que vai ser tratado naquele livro, né? Nossa, você já ali pelo prefácio você já consegue ter uma grande noção, né? Do quão bom vai ser a tua leitura ou do quão massiva vai ser. Mas mesmo assim, mesmo quando eu percebo que a leitura vai ser massiva, eu falo, não, se eu comecei, eu vou até o fim. Acho que um dos livros, assim, o único livro que eu comprei, que eu comecei a ler e que eu não fui de fato, que eu comprei não, mentira, eu ganhei, né, até do Danilo, esse livro, foi A Lei do Triunfo, porque de fato ele é muito grande, né, e ele é um livro complexo, né, é um livro que requer muita atenção, né, na leitura, e foi o único livro que eu acho que de fato eu não consegui terminar ele, mas todos os outros. Eu sou assim, ó, eu começo hoje, né? Tem, por exemplo, assim, até cursos. Esses dias atrás eu estava pensando, acho que eu vou fazer um curso de inglês, né? O Danilo agora morando fora e tal. Vai que eu vou para lá e tudo, né? Tudo bem que eu já fui para Orlando, eu sei que lá tem muito brasileiro, você não passa necessidade, dificuldade, né? Quando você vai para o comércio, para os restaurantes lá e tal.
porque como é uma cidade que recebe muito brasileiro, né, tem quase mais de 100 mil brasileiros, né, morando, não é só visitando, não, morando em Orlando, então é uma cidade que já está preparada, né, para receber turista e turista brasileiro, né? Então eles fazem questão de nos entender, né? Já diferente de Nova York, por exemplo, dependendo do comércio que você entra, se não tiver alguém lá que fala português, pode ir embora, porque, né? Tem uns que como é que fala? Nem mímica eles querem te entender, né? Nem na mímica. Já em Orlando, não. Em Orlando, se você for ali na mímica e tal, o povo te entende, é solícito, é simpático com você e tal, né? Porque praticamente, né, brasileiro que acaba sustentando muito o comércio de lá, né? E eu tava pensando, só que aí depois eu parei para pensar, tá, se eu começar esse curso, eu vou levar até o fim? Porque eu não me permito mais, sabe? Começar as coisas e parar na metade. Então, eu ainda nem procurei, né? Nem chamei ainda a professora, que eu gostaria que fosse minha professora, né? Eu nem chamei ela ainda, porque eu tô naquela assim, não sei, será que eu vou conseguir levar até o fim? Sabe? Então, uma das coisas que, quando eu li esse versículo, foi ter ação completa, né? A perseverança, ela deve ter ação completa. É isso, eu parei de desistir na metade do caminho, de tudo que eu começava a fazer. Eu era campeã em recomeço. Eu era viciada em recomeço. Começava a academia, ia ali por um tempo, enquanto eu estava empolgada e tal, parava. Começava um curso, parava. Começava a ler um livro, parava na metade. Eu parei para pensar, gente, tudo que eu começo, eu não levo até o fim, eu não termino. Não, a partir de hoje, estando gostoso, eu não estou não sendo gostoso, sendo confortável, não sendo confortável, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, cara. Deu, sabe? Então é isso, né? Contemplação, alegria. Então a gente tem que olhar para todos os problemas com alegria e com essa perspectiva, né? Sabendo que toda aprovação que a gente passa vai nos deixar uma experiência, né? E provavelmente não, eu posso dizer que assim, ó, quase que 100% vai ser uma experiência positiva, por mais que o resultado tenha sido negativo, passou por aquela aprovação e você não colheu bons frutos, mas a experiência foi a melhor coisa que ficou para você, né? Ou a experiência de assim, ó, pô, legal, tive atitudes positivas e tal, ou não foi legal, é o que eu fiz, né? Eu colhi frutos ruins do que eu falei, do que eu agi, da forma que eu agi e tal, isso, aquilo, mas te deixou uma experiência boa. Experiência assim, ó, posso ir por esse caminho ou não, esse caminho para mim não dá, né? Ter esse tipo de amizade para mim não é legal. Sei lá, seja o que for, né? Tô colocando aqui situações, suposições, tá? Não conheci os horários, agora sei que consigo acompanhar. A Lu, minha consultora. Súplicas, né? Deus nos põe à prova de uma tal forma que, ao final, não teremos mais nenhuma carência. Tiago diz que se nós necessitamos de sabedoria, devemos buscá-la junto a Deus. Não é sinal de fraqueza para um líder orar e pedir sabedoria para lidar com os problemas. De forma alguma, né? De forma alguma. É a pessoa certa, né? Orar a Deus, pedir sabedoria para Deus, essa sim é a melhor opção que nós temos, né? Até ao invés de buscar com um amigo, com, sei lá, com outras pessoas, né? Assim, claro, eu sempre digo assim, ó, a gente tem que ter pessoas, né? Nós precisamos ter aquela rede de apoio, pessoas, né? Que vão nos orientar em diversas áreas da nossa vida, né? Então é muito importante que a gente encontre, né, mentores aí, né? Tanto para casamento, para educação de filhos, para carreira, né? Então, assim, para cada área da nossa vida é muito importante a gente ter mentores. Mas eu acho que o maior mentor em qualquer área da nossa vida sempre vai ser o nosso Deus, né? O nosso Pai, aquele que nos criou, né? E de que forma, Fernanda? Aqui, ó, a melhor forma está aqui.
Eu sempre falo que assim, ó, para tudo que você comprar, vai existir um manual, né? Vai existir uma forma de uso, uma explicação de uso. Essa garrafa aqui, ó, eu vou lá no comércio, eu compro essa garrafa, né? Por mais que seja um fabricante ali pequeno, né, e tal, isso, aquilo, se eu for na internet buscar a instrução, né, eu quero saber um pouco mais sobre essa garrafa. Mesmo que ele não venha com um papelzinho, né, que é o manual, né, de instrução. Normalmente a gente encontra eletrônicos, né? Qualquer eletrônico que você compra, sei lá, que é um fone de ouvido, que eu vier a comprar no mercado, vai vir com manual de instrução, né? Praticamente todas as coisas. Mas mesmo que uma simples garrafa, mesmo que uma simples caneta, que ela não venha acompanhada com um manual de instrução, se eu jogar na internet, eu vou encontrar um manual de instrução para caneta, né? Eu vou encontrar. Tudo na vida que a gente compra, tudo que a gente adquire, existe um manual de instrução. Até o ser humano. Aqui, a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Quer entender, né? Qualquer ser humano, seja uma criança, seja um ancião, né? Um idoso, seja um adolescente, seja a pessoa que está passando por dificuldade no seu casamento. Gente, não existe problema na face da Terra que um ser humano possa passar e que a gente não vai encontrar um exemplo na Bíblia. Não existe. Não existe. Sabe? Teve uma época, logo que eu me converti, que eu tentava procurar, né, alguma explicação para algum determinado problema. Eu poderia até demorar a achar, mas se eu fosse aqui, ó, perseverante, eu sempre encontrei a resposta aqui. Para tudo na nossa vida. Então, assim, Fê, como que eu devo buscar a sabedoria? Como que Deus fala com a gente? Em primeiro lugar, Deus vai falar conosco através da palavra. É impossível, né? Tem pessoas que falam assim, eu escuto muito, né? As pessoas falando assim, ai, Deus falou comigo. Ou pessoas dizendo assim, nossa, eu nunca escutei Deus falar comigo. A primeira resposta que eu dou é, porque você nunca leu a Bíblia. Porque se você pegar a palavra dele, né, que é o nosso manual de instrução, e for ler, Deus vai falar com você. Você pode ter certeza, não tenha sombra de dúvidas. Ele vai falar com você. Né? 3. Expectativa. Se pedirmos sabedoria a Deus, nós devemos fazê-lo com fé, aguardando sua resposta. Se os líderes possuem uma perspectiva clara e confiam em Deus para obter sabedoria, a única coisa que resta é antecipar soluções e exalar otimismo. No dia que eu descobrir que até para a morte existe solução, qualquer problema nessa vida, qualquer coisa, qualquer aflição que eu venha a passar, sabe, né? Claro que quando você dá de cara ali com o problema, a primeira reação nossa é falar, meu Deus do céu, e agora? Senhor Jesus, me ajuda, né? Tipo assim, né? A princípio, a primeira impressão que passa na nossa mente, né, dependendo do problema, é que assim, meu Deus, não vai ter solução. Aí imediatamente Deus já me faz lembrar, né, do sacrifício de Jesus na cruz. E quando eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz, eu falo, cara, até para a morte, porque muitas pessoas dizem assim, né? Gente, tem solução para tudo. Eu sei que tem solução para tudo, menos para a morte. Na hora eu já corrijo a pessoa quando escuta a pessoa falando isso. Falei, opa, mas quem te disse que não existe solução para a morte? Aí tem muitas pessoas, né, que né, não conhecem a Jesus, né, não tem aquele relacionamento com ele, e aí fala assim, ué, porque morreu, acabou. Mas quem disse que quando morrer tudo vai acabar? Muito pelo contrário. Nós não fomos feitos para essa vida. Né? Nós fomos feitos para a vida eterna. Né? Nós fomos criados para a contemplação de Deus na glória. Então, isso tudo que a gente está vivendo aqui é algo muito passageiro. Né? Paulo diz que a gente tem que se alegrar, né? Tipo assim, tem uma frase bem célebre, né? De Paulo, que o meu viver é para Cristo. Não, como é que é? Peraí que eu vou procurar. Mas se vocês lembrarem,
Peraí, fala de Paulo morrer. Ai, meu Deus! Mas eu lembro essa passagem aí, Fê, só não sei, morrer para Cristo é bom e viver. Só que eu não estou conseguindo completar esse restinho aí. Mas tem até um louvor na igreja. Morrer. Viver é Cristo e morrer é lucro. Isso, eu estava com medo de falar o nome lucro. Eu falei assim, meu Deus, será que é lucro? Eu estou confundindo aqui que tudo meu é lucro, lucro. É lucro. E morrer é lucro, porque aí sim a gente vai gozar de uma vida de contemplação, de satisfação, de glória, de maravilhas, sabe? Então, sim, existe a solução. E tem pessoas que ainda me perguntam, tá, mas qual é a solução da morte? Aceita Jesus. Aceita o sacrifício que ele fez na cruz. Ele já pagou por todos os nossos pecados. Uma vez que você aceita ele, entrega o teu coração a ele, acabou, todos os teus problemas acabaram, sabe? Porque o nosso viver aqui nessa terra é para Cristo, mas o nosso morrer é um lucro nosso. Porque lá, na outra vida, não vai ter choro, não vai ter dores, não vai ter amarguras, não vai ter tristezas. Você já se tentou se imaginar? Tenta imaginar a melhor fase da tua vida, a fase de maior alegria da tua vida. Qual foi? Imagina essa sensação eternamente, você vivendo isso eternamente. Né? E tem até algumas pessoas que falam, quando meu filho nasceu, nossa, que alegria foi quando eu vi, quando eu peguei meu filho a primeira vez, né, nos meus braços. Então, tenta relembrar dessa sensação, dessa tua emoção naquele momento. Agora, imagina essa emoção sendo vivida eternamente. É isso que vai ser a nossa vida na glória. Né? Então, tenha certeza disso. Então, se até para a morte Jesus trouxe a solução, você acha que para esse probleminha, filha, que você está passando, sabe? Você não vai encontrar solução? Filha, te alegra, né? Te alegra no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, sabe? Então, assim, ó, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, está passando por dificuldade, né? Tem até um louvor da Cassiane que fala, né? Tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, né? Porque o louvor invade os céus. E é isso mesmo, né? Tem um pequeno versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala: a tudo dai graças. Sabe? Se a gente for resumir os momentos de aflições que a gente está passando, de enfrentamento de problemas, com esse pequeno versículo, a tudo dai graças. Até no momento da dificuldade. Senhor, eu te louvo. Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por dificuldade, mas eu te louvo, sabe? É buscar a entender que em tudo, porque o versículo não fala que assim, ó, dê graças quando tudo estiver bem, bom. Dê graças só quando você estiver com todas as suas contas pagas. Dê graças a Deus quando você estiver num relacionamento legal, né? E tudo, nossa, tá tudo ótimo o teu relacionamento. Dê graças quando você está ganhando muito dinheiro, quando tudo tá, nossa, quando você sai para fazer uma sessão e você volta tendo vendido 500, 800, R$ 1.000. Não, é Deus dizendo que assim, ó, dê graças quando você sair da sua casa e trabalhar o dia inteiro e não vender um mísero batom. Dê graças quando você está passando por uma fase difícil dentro do seu casamento, né? E você está ali só discutindo com o teu marido. Dê graças. Porque olha só, em tudo na vida, gente, a gente consegue achar um lado bom. Se a gente tem otimismo, se a gente tem confiança em Deus, em tudo. Tá brigando com o marido? Cara, dê graças a Deus. Quantas mulheres gostariam de ter pelo menos um marido para chamar atenção? Um marido para brigar? Quantas pessoas se sentem sozinhas, sai, vai, trabalha e volta para casa e não encontra ninguém esperando por elas? Quantas pessoas? Né? Eu já escutei isso de pessoas que moram sozinhas. Fernanda, você não tem noção que é voltar para casa e saber que você não vai encontrar com ninguém lá na tua casa. Você não tem noção. Você não tem noção que é você ter uma gripe e não ter uma única pessoa, sabe, para fazer alguma coisa quentinha para você tomar, um chazinho, ou um café, ou um leitinho quentinho para você tomar. Você não tem noção do que é isso.
Você não tem noção que é você acordar de madrugada, às vezes, por um pesadelo, por um sonho que você teve, e você bater assim, ó, do lado, você olhar para o lado e não ter ninguém. Você não tem noção do que é chegar o inverno e você tá ali, ó, com um friozinho e você não ter ninguém para se encostar. Eu já escutei isso de algumas pessoas. E eu tentei me imaginar. E, de fato, eu imagino, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Sabe? Então, assim, ó, para tudo, dê graças. Dê graças, dê graças, dê graças. Para tudo. Para tudo. Porque se você tiver esse otimismo, essa positividade, você vai encontrar solução. Gente negativa, gente pessimista, para cada solução ela arruma um problema. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver ao lado de gente assim. Gente. Ai, Fê, a gente e principalmente quando a gente passa a ser líder, né? A gente tem muito dessas pessoas negativas. Que aí a gente pede até para outras amigas próximas que conhece, que convive. Ai, não pode excluir essa pessoa do grupo, não. Disse, não, mulher, vamos orar por ela. Vamos orar. Porque cada fala tem que ter uma negatividade. A negatividade, a gente, líder, tem que saber conduzir ali, porque a gente já sabe que aquela pessoa é negativa. E aí, se não, a gente vai sair excluindo todo mundo? Não. Né? E quando, a partir do momento que a gente está na posição da liderança, a gente tem que saber conduzir esse perfil de pessoas. Né? E aí orar, porque tem situação que só Deus, porque a gente é carne, a gente é líder, mas a gente é ser pano. E aí pode sair uma palavra da boca da gente ali naquele momento ali do negativismo, né? Que pode até machucar a outra pessoa. Com certeza. E aí a gente tem que orar mesmo, buscar a Deus para que Deus dê sabedoria para conduzir as situações. E ouvir, né? Para ligar-se ao coração dos outros, use os ouvidos. Então, a gente vai encontrar ali no versículo 19. Então, ele fala assim, ó, cadê? 19. Peraí. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio principalmente para se irar, né? Respira fundo. Respira. Né? Porque a ira não é de Deus. Ó, bons líderes motivam os outros pela sua habilidade de ouvir. Nós devemos evitar nos deixar influenciar pela primeira impressão. Ser menos centralizadores, evitar críticas precipitadas, permanecer calmos, escutar os outros com empatia e ser bons ouvintes. Procurar ter clareza do que escutamos e reconhecer o poder de cura do ouvir. Então poderemos agir baseados no que ouvimos. Eu diversas vezes, assim, principalmente agora nessa era, né, de WhatsApp, eu falo assim, ó, WhatsApp é uma bênção, gente. Porque antigamente era ligação, né? E aí a pessoa falava, você já tinha que responder, né? E hoje em dia com o WhatsApp, então muitas vezes a pessoa ela te grava um áudio ou escreve algo para você que te dá tempo de você refletir, né? Então, quantos áudios às vezes eu recebo, eu escuto 1, 2, 3, respiro fundo, falo, não, vou tomar um cafezinho primeiro, depois vou escutar de novo. Não, peraí. Deixa eu conversar aqui com fulano, com ciclano, com beltrano, né? Depois eu volto aqui a escutar esse áudio de novo e tiro ali as minhas conclusões. E aí você vai e responde. Então eu falo que assim, ó, a pessoa que ela tem paciência, paciência e sabedoria, gente. Né? Uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre fui assim, toma lá da cá, papum, escreveu, não leu, pau comeu, né? Tal, eu sou do pensamento assim, que pá, né? E isso, sabe, com o tempo, com a maturidade, eu tenho percebido que assim não vale a pena a gente ser assim, sabe? Tem coisas que a gente precisa escutar, digerir aquilo, né? Mastigar bem, engolir, tentar segurar o máximo para que aquilo não volte, né? Para que você não venha regurgitar aquilo. Se tentar, engole de novo e tal.
né? Existe sabedoria nessa ação, né? Principalmente para quem tem um temperamento mais assim explosivo, né? Dominante. Melhor coisa, respira fundo. Como a Miriam uma vez deu a dica para gente, né? Ó, essa dica dela é maravilhosa, sabe? Muitas vezes quando eu vou ter alguma conversa assim com alguém que eu sei que, né, que eu preciso pisar um pouquinho em ovos, ou quando a situação é delicada, o assunto é delicado, eu pego uma garrafinha de água, um copinho de água e vou junto comigo. E quando eu estou conversando ali com a pessoa, né, quando eu estou discutindo meu relacionamento com o marido, algumas situações, né? Quando às vezes eu vou conversar algo com meu filho, que eu preciso que ele entenda. Né? O copinho de água ajuda demais, gente, demais mesmo. Quem ainda não fez o uso do copinho de água quando vai passar por situações assim, faça depois, né? Depois conte-me. E aqui ele fala, né, disso que eu acabei de ler, o Tiago 22. Vamos ler aqui, 22. Aqui, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Então, assim, tudo isso que a gente está estudando aqui já esse tempo todo, cara, se a gente não colocar consciência de que a gente precisa, por isso que às vezes diquinhas práticas como essa, né? Essa diquinha aí que a Miriam deu para nós, em relação assim, ó, põe um copo, põe uma aguinha na boca quando for falar com alguém, ou quando alguém falar alguma coisa para você não responder assim, ó, de imediato, coloca ali uma aguinha na boca, sabe? Segura a água ali na boca, porque isso vai dar tempo de você pensar, de você raciocinar, de ponderar. Será que vale a pena eu entrar no mérito de toda essa discussão? Ou é melhor eu continuar aqui calada com a minha aguinha dentro da boca? Porque às vezes tem coisas que não vale a pena, sabe? A gente tem que ponderar as consequências do que você vai falar depois. Está disposta a carregar, né, as consequências do que você vai falar? Se tiver, abre a boca, vai lá e fala. Agora, se você não estiver disposta, sabe, se você já chegou numa fase da tua vida que é assim, ó, eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Porque, graças a Deus, eu imaginava assim, ó, que eu nunca fosse chegar nessa fase. De tão colérica que eu era, de tão, né? Eu imaginava que eu nunca fosse chegar nessa fase, assim, ó, quer saber? Hoje em dia eu vivo isso, sabe? Essa fase de vida, assim, sabe? Cara, eu quero paz e amor. Eu não quero mais ter razão. Eu não quero mais ser a dona da verdade. Porque antigamente, custe que custar, eu queria ser a dona da verdade. O que eu falei está falado. Não, porque eu tô certa. Entendeu? Doa quem doer, eu tô certa. Ai, hoje em dia. Não. Glória a Deus por isso. Que eu cheguei nessa fase. Completando aí a tua fala, quarta-feira, né, eu fui para a igreja e na reflexão o padre falando exatamente sobre isso, sobre conflito e por que tem os conflitos, porque tem a falta do entendimento. Por que tem a falta do entendimento? Porque não se paramos para escutar. E aí agora eu aprendi, desde ontem eu estava escrevendo, mandando um escrito, eu falei, peraí, fulano, deixa eu mandar um áudio aqui para você entender o que é que eu quero falar, porque às vezes na escrita do WhatsApp a pessoa pode achar um confronto, mas quando tu manda um áudio, você se explica melhor. Então, o que a gente está trazendo aqui, a questão do ouvir, foi muito o que ele trouxe. Ele falou assim, a gente vai ouvir muitas coisas, mas é obrigado a descer tudo para o coração? Não, use um filtro. Só deixe descer para o coração o que realmente vai agregar na tua vida. O que não for, está tudo certo. Mas tem que ouvir, porque tem conflito, porque tem desentendimento da palavra. Um quer ser certo, outro quer ser certo, todo mundo quer ser certo, e aí vem o conflito. E cadê a humildade de escutar o outro? Então, a palavra muito forte que eu fiquei guardada, que eu vou levar mais uma vez, foi falando da humildade, a humildade até do escutar ali o outro. Aí, quando vem agora, traz aqui bem claro, né? Isso. E a falta de humildade nesse sentido é o orgulho, né? E a gente leu ali em Provérbios diversos versículos, né? Deus, o autor ali dizendo que quanto Deus detesta o orgulhoso, né? Então, para pensar.
Se eu não estou conseguindo ser uma pessoa humilde, é porque eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhosa, né? Imagina a gente na liderança achar, eu sou a diretora, não posso escutar minhas consultoras, porque é eu que tenho que mandar, porque eu estou de carro rosa. Uhum. Não, não pode. Né? Tem que isso aí. saber escutar mesmo. Todo mundo, pedir opinião e Sim, escutar o outro sim. lado. Assim como é importante a gente aprender a se posicionar nos momentos que devemos nos posicionarmos, é muito importante a gente escutar. Porque de nada vale um posicionamento sem ter antes ter escutado os dois lados, né? Sem ter antes ter ponderado, né? Porque assim, tudo bem, eu posso até ter razão de muitas coisas, mas se tem alguém questionando aquilo que eu estou falando, é porque de fato assim, ó, vale a pena a gente escutar. Então pondera antes. Antes de você tomar, né, bater ali o martelo, pondera o que a pessoa está falando. Né? Porque ela tem um histórico de vida, e a gente tem que entender isso. Às vezes a gente fala algo que, né, ou faz algo, ou acontece algo que o outro discorda da gente, então vale a pena até a gente olhar com o olhar do outro. Porque cada pessoa vai ter uma vivência da vida, na vida, cada um vai ter as suas dores, vai ter, né, as coisas que já passou, as suas vivências. E ele está olhando pela vivência dele, que não é a tua, mas que vale a pena a nossa reflexão em relação ao olhar da outra pessoa para aquela situação, né? Não existe certo ou errado. Existe o que cada um carrega consigo mesmo, né? E traz a tua clareza para um determinado assunto baseado nas tuas vivências. Por isso que eu digo assim, ó, existe 3 verdades: a tua verdade, a verdade do outro e a verdade. Né? Então, vale a pena para tudo na vida essa reflexão. Claro, tem momentos que a gente vai precisar se posicionar para não virar oba-oba, né? Mas vale a pena a reflexão, mesmo com posicionamento nosso, tá? E para finalizar, né, o capítulo 1 fala assim, ó, a lei da base sólida, líderes hipócritas sabotam a si mesmos. Se uma pessoa julga a si mesmo religiosa, mas não consegue dominar a sua própria língua, ela engana a si mesma. Sua religião é indigna. Por quê? Porque quando a pessoa pensa de um modo, mas age de outro modo, né, de modo diferente, se torna uma pessoa indecisa. A palavra grega, que é traduzida por dúvida, é tirada da mesma raiz da palavra duplo. Um líder que pensa de uma forma, mas suas palavras contradizem o seu pensamento, falhará. O poder de sua mente e o poder de suas palavras neutralizam um ao outro. Um líder desse tipo falha na prática da lei, da base sólida, e eventualmente trará prejuízos a si mesmo. Do versículo 22 ao 26, né, retrata isso daqui, ó. Vamos ler rapidinho, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A lei da base sólida. É isso, né? Liderança pelo exemplo. Tá aí. É liderança pelo exemplo. Não é o meu muito falar, são as minhas ações. Às vezes aqui em casa, né? Às vezes o João tá numa fase assim de desobediência e tal, isso, aquilo. Aí ele faz alguma coisinha e ele percebe que ele tá sendo errado, né? Ele, mãe, te amo. Mãe, te amo. Mãe, João, eu não quero palavras, eu quero ações. Você não precisa ficar vindo toda hora aqui me dizer que você me ama.
Se você de fato me amar, as tuas atitudes vão condizer com o teu amor. Então, não é o que você fala, é o que você faz. Sabe? Então, às vezes, até marido mesmo, né? Às vezes, porque eu tenho uma linguagem de amor, ele tem outra, né? E aí, às vezes, a gente tá meio assim e tal, porque ele não me entende a questão da... Porque eu gosto muito de tempo de qualidade, né? Então, filha, não vem me dar presente, sabe? Não é presente, é tempo de qualidade. E, às vezes, ele sabe que ele tá um pouco falho comigo, tá um pouco assim, né? Não tá tão presente, não tá muito ali, né, na questão da atenção e tal, isso, aquilo. Aí ele sempre vem com um presentinho. Ai, trouxe um presentinho para você. Já falei para você, não é presente. Você sabe qual é a minha linguagem de amor. Eu até brinco assim, vou pegar o presente. Eu quero o presente, mas não está me deixando feliz. Não é isso aqui, ó. Vou pegar, porque eu não sou mulher de rejeitar presente. Mas não adianta que você não está me comprando com isso daqui. Sabe? Porque, assim, de fato, né? Esses tempos atrás, estava falando para ele que eu queria trocar meu celular, ele me deu um celular novo. Aí ele, quando ele comprou o celular, né, que ele foi me dar, ele fez assim, né, me ligou, fez uma chamada de vídeo e fez assim, ó, chegou, presentinho. Tipo assim, quis me dar o presente, mas ele quis algo em troca, né? Queria andar de bike ali com os amigos dele um final de semana inteiro, um sábado inteiro. Aí eu já falei para ele, não estou à venda. Não estou à venda. Pega esse celular, faz o que você quiser com esse celular. Não vai ser o celular que vai fazer eu mudar de ideia. Não quero que você vá andar de bike, tipo assim. Porque meu marido é meio sem noção, sabe? Ele gosta muito de andar de bike e tal. Só que tem dia que ele sai 5 horas da manhã, vai voltar 4, 5 horas da tarde, passa o dia inteiro andando de bike, aí chega, toma um banho, morreu a pessoa, né? Esquece, porque chega acabado, cansado, todoado, né? E pronto, não tem o marido mais, gente. Aí no domingo a mesma coisa, ele acorda com o corpo todo dolorido, fica só o pó da rabiola, acabou a pessoa. Eu falo, adianta andar de bike desse jeito, gente. Mas enfim, né? Ele gosta, né? Às vezes eu tenho que abrir mão, deixar, permitir, então tá, vai lá, vai andar de bike. Porém, hoje eu já falo para ele, ó, beleza, quer andar, vai andar. Mas saiba que você vai ter que fazer um exercício, assim, como eu falo, um sacrifício excomunal para quando você voltar, você sabe que eu vou ter coisas para falar, né? Eu quero conversar. E você não vai poder ficar dormindo na minha cara. Então ele já sabe, né? Às vezes ele fala assim, ó, eu vou tirar um cochilinho só de 1 horinha. 1 horinha, 1 horinha. Daqui 1 horinha, você fala tudo que você quiser, os meus ouvidos serão os teus. Eu falei, tá, mas eu não quero só os teus ouvidos, eu quero a tua boca também. Eu quero que você fale, fale, fale. Eu gosto de gente que fala. Não gosto de gente que só me escuta. Pessoa chata, né? Falou, sinto muito, você me escolheu assim. Eu sempre fui assim, eu não mudei, eu não me tornei assim, eu sempre fui assim. Então, quis casar porque quis. E é isso, minha gente. Vamos encerrar 6h30. Ele deve estar dormindo. Ô, Né? Fé, você me escolheu assim, meu pai não aceita a devolução. É isso aí. E, de fato, aqui em casa existiu esse episódio. Quando eu fui casar, quando a gente começou a namorar e começamos a falar em casamento, meu pai chamou ele aqui e falou, colega, vem aqui, senta aqui. Sentou ele lá no sofá da sala. Acabou com a minha raça. Acabou com a minha raça. Pensa que meu pai contou todos os meus defeitos para ele. Ó, ela é assim, ela é assada, ela é não sei o quê, ela... Blá, 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 blá. Contou tudo, falou tudo. Falei, nossa! Sabe? E ele escutou tudo e ele aceitou. Então, hoje, quando a gente discute, você aceitou, você não foi enganado. O papai te contou tudo como eu era. Ele não te enganou. Ninguém vendeu aqui gato por lebre, não, filhinho. Meu pai vendeu exatamente aquilo que eu sou. Então, ó, não tem arrependimento, não. Não tem devolução, não, queridinho. Vai. Eu brinco com ele, assim, você roeu o osso, porque eu era bem magra, né, quando ele me conheceu. Agora você vai comer bastante dessa carne, dessa gordura aqui, que você ajudou a engordar. Então, você vai comer o boi que você ajudou a engordar. A porquinha que você ajudou a engordar. Então, filhinho, né, porque o ditado é o contrário, né? Comeu a carne, agora vai ter que roer o osso. No meu caso, é o contrário. Ele comeu o osso, agora vai ter que comer bastante da carne. Já bateu aqui, gente. Deixe lá
Beijos e até segunda para o segundo capítulo. Leiam, estudem para a gente enriquecer o nosso encontro. Ah, é foto. Foi? Beijo, a Paulinha está falando, mas acho que ela deve estar falando com outra pessoa, né, Paula? Que está fechado o áudio. Não, eu tô falando com vocês. Eu fiz essa foto, só que eu só consigo 4 aqui na minha tela, eu não consigo as 6, as 5. Ah, eu não sei printar também no celular. Mas, ó, me manda o link, hein? Que eu quero assistir hoje à noite. Ah, sim. Ok. Beijo, tchau, tchau, gente.